turminha, agora tem dica de arte no programa Mulher.com e quem apresenta para vocês é a Vanessa Arruda. Acompanhe! Isso mesmo, Tati, eu estou aqui com a Soraya Leite, a xará da nossa diretora, e ela trouxe uma técnica de pintura country. Isso mesmo, Soraya? Isso, tudo bem? Prazer, Vanessa, tudo bom? Prazer. Você trouxe pra gente um cachepó lavandas, isso? Isso, Em MDF? lavanda, em MDF. Então vamos lá? Vamos. E fala um pouquinho dessa técnica country, em pintura country, como que é? Isso, o country ele é uma pintura mais rústica, ela é no MDF com um estilo rústico, né? Hoje eu trouxe o country, mas com um pouquinho de vintage, que é uma técnica que está sendo usada muito hoje, né? Está super na moda o vintage. Que chique, né? Vintage. Aí hoje a lavanda tá super em alta. Então eu resolvi fazer essa técnica para o pessoal aprender a fazer uma lavanda, que dá para ilustrar várias peças. Não precisa ser exatamente essa peça, mas pode colocar numa outra técnica que ela vai usar, pode usar esse mesmo efeito que eu vou ensinar. Ótimo. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Aqui no fundo, eu trouxe assim plaquinhas para facilitar, tá? Depois eu vou mostrar no cachepô a finalização. Então, aqui no fundo, eu fiz um efeito todo manchadinho. Então, esse efeito, ele chama aquarelado, que eu uso um pincel redondo, que é esse, e com a tinta bem diluída. A tinta tem que ser própria para MDF? Não, eu uso a tinta acrílica. Acrílica? É, acrílica. Pode ser PVA, mas eu tenho preferência a tinta acrílica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar meu pincel nesse verde mais antiguinho, assim. E vou, ó, com movimentos circulares, eu vou fazendo esse manchado. Então, aqui eu tô com bastante tinta. Então, eu coloco água, ó, e vou trazendo. Olha, isso, ó. O pincel pro aquarelado é bem deitadinho, ó. Eu pego lá no final dele, não no começo, na ponta. Tem que ser sempre aqui na pontinha, isso, né? Porque se eu Bem pego na pontinha, ele fica mais leve. Então, e os traços, ele fica mais delicado daí? Fica mais delicado, para essa técnica que é o aquarelado, né? Que é esse manchadinho que eu vou fazendo, ó. Que é o que dá esse charme do rústico, né? Do Isso, que dá o rústico, que é um fundo que eu usei. Eu uso bastante quando eu quero fazer um desenho com fundo mais rústico. Ó, bem deitadinho. Que tem muita gente que tem dúvida, acaba fazendo assim, ó. Daí não fica, né? Porque daí fica as voltinhas, né, Soraya? Então, é isso, para não ficar a marca, então ele é deitadinho, ó. E leve. A mão bem leve. Pode também sempre colocar mais nas pontas e menos no centro, então já fica um sombreado. Ó, eu posso começar sempre aqui nas pontas. E no meio eu vou levando só o pincel sujo. Aí ele acaba já ficando uma leve sombra. Se pegar um pouquinho no desenho, não tem problema, porque ele é bem clarinho. Então, praticamente não vai nem aparecer, assim. Ó, o efeito é esse. Depois disso, eu não posso secar com secador, senão ele espalha tudo. Então, tem que esperar ele acabar o excesso da água. Depois, quando ele tá só úmido, aí eu posso secar. Não posso secar com esse excesso de água, tá? Dá pra ver, né? Tipo, aqui dá pra ver que tem bastante, água. Então, eu não posso... E tem que esperar sair essa quando aguinha. vê que só tá úmido, aí eu posso usar o secador normal, porque senão ele vai espalhar, né? Aí tira esse efeito bonito, fica todo estranho. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu usei um azul do mesmo jeito. Então, eu vou pegar o mesmo pincel, vou colocar o azul bem pouquinho. Ó, movimentos circulares. E vou fazendo o azul, ó. De leve, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O aquarelado, se tiver medo de fazer, pode fazer o seguinte, colocar mais água. Obrigada. Posso colocar mais água, para ficar bem clarinho. Aí se achar que precisa, depois de seco, outra demão, eu posso repetir o efeito. Pra quem tem medo de borrar. Isso. Pra não manchar do outro lado do desenho. Pra não manchar aqui, ó. Uma dica muito boa. Nos cantinhos, aí vai com a pontinha do pincel, ó, bem leve, ó. Ó, finalizei aqui. E aqui é a mesma coisa. Pouquinha tinta.
e faz, tá? Eu vou passar para a próxima etapa, porque como tem bastante técnica. Essa já vai secando. Vai secando. Então aqui eu já fiz. Eu deixei azulzinho e aí eu passei esse ocre, tá? Passei um ocre do mesmo jeito. Pode ser também aquarelado, pode pegar um pincel normal e pintar, porque aqui eu quero ele totalmente pintado, não manchado como é no aquarelado, tá? Aí eu quero mostrar as lavandas. Como eu fiz aqui, ó, vou mostrar aqui como que eu começo. O que eu vou fazer? Vou pegar um pincel liner, que é esse bem fininho, vou carregar ele com água e vou colocar na tinta verde. Então primeiro eu vou fazer todos os cabinhos, ó, tem que diluir bem. E aí eu vou começar de baixo pra cima fazendo, ó, os cabinhos das lavandas. Esse é um trabalho que tem que ter muita paciência, que eu tenho que encher. Ó, tem que ter muita paciência, mas é gostoso também, né? É uma delícia Relaxa. de fazer, relaxa, ó. Então vai com o pincel e a mão bem solta e vai fazendo. E esse você pode segurar o pincel um pouquinho mais para baixo, né? Nesse caso sim, o pincel... Pra dar firmeza, a gente pega mas como leveza, caneta. né? Como a gente pega a caneta. Então aqui, ó, eu fiz... Mas é rapidinho, hein? É também, rápido, né? Esse foi rapidinho, porque já começou a encher. Aqui eu já deixei ele mais avançadinho pra mostrar. Aqui, ó, então eu fiz tudo isso. Fui enchendo. Em alguns lugares, ó, eu vou abrindo ele em várias partes. Como se fossem as folhinhas, ó. Por exemplo, aqui, ó. E vou enchendo. Nossa, você faz numa delicadeza. Já é prática, Prática, né? Mas assim, a mão bem leve, a gente tem que manter assim, a mão bem leve. Porque com a mão leve, ó, quase que encosto bem de leve, ó. E vou enchendo. Aí eu vou mostrar aqui como faz a lavanda. Isso, eu quero. Então a lavanda é uma delícia de fazer. Também é com pincel redondinho, tá? Pincel redondo. Aí eu vou colocar nessa tinta roxinha. Aí, por exemplo, vou pegar um galinho aqui, eu vou fazer aqui. Agora eu vou pegar como caneta. Ou lá, vou pegar ó, a pontinha dele e vou fazendo ó, batidinhas, ó. E esse você pode carregar um pouquinho na tinta. Isso, não tá tão aí diluído, não é né? tão diluído. Até ele tá com muita água aqui. De um lado, ó. Olha, depois de seco. Dá um efeito assim. bem legal. Ó. Olha que efeito legal. Esse aqui já tá sequinho, ó. Já tá, ó. Esse já tá pronto, fica diferente. Fica lindo. Fica né? lindo, né? Depois é só comprar essas florzinhas, né? Essa daí a gente compra em tem vários muito lugares fácil que de tem. achar. Ó, então vai dando batidinha, ó. Assim. Só que eu tenho que terminar a pontinha dele pra cima, ó, compridinho. Ó. Ele começa mais gordinho e vai terminando Magrinho. magrinho. Aí eu vou pegar um roxinho mais clarinho e vou no centro, ó, dando umas batidinhas pra iluminar. Isso é importante. Ó, tá vendo? É aleatório, mas mais pro centro dele. Aqui, ó, que vai dar um efeito... Aqui que tá molhado ainda. Tem que estar seco. Ó, já vai dando esse efeitinho. Ó. Ficou legal, né? Fica legal. Linda. Aí aqui... E parece ser tão fácil de fazer. É técnica. Quando vai pegando a mão, já Rapidinho. vai rapidinho. Aqui eu tô carregando o pincel com verde bem escuro. E vou fazer como se fosse aquele que tá amarradinho. O que prende, assim. né? É, o que prende. Então aqui, ó, 2 risquinhos. Aí vai colocando os risquinhos no verde escuro e depois coloca um pouquinho no verdinho mais claro, ó. E dá o efeitinho do amarrelo.
também eu posso colocar um pouquinho do verde escuro pra dar um efeitinho. Um charme. Um charme, dá um volume. Quando eu coloco mais de um tom, eu vou dando volume. E aí pode ir enchendo. Né? E vai dando um volume. E espera secar. Aí eu vou mostrar só o sombreado rapidinho, aí já vai estar. Ainda tem um tempinho. O sombreado, eu uso esse pincel, que é o pincelzinho chanfrado, né? O pessoal já conhece, quem já tá acostumado a me ver fazer os passo a passo já. Então, eu uso o pincel chanfrado. Aqui eu vou usar um azul. É fácil de achar. Então, eu coloco ele, a tinta na ponta dele, a tinta azul. Só na pontinha. Tira um pouquinho do excesso, fazendo um movimento de vai e vem. E aí eu vou sombrear aqui, ó, essa parte azul com esse azul mais escuro. Ó. Então eu faço aquele movimento de vai e vem. É o que dá todo o acabamento. Faço aqui também. Então, eu vou fazer aqui. Aqui eu faço com marronzinho. Posso mostrar? Vou mostrar na peça. Pode. Vou pegar aqui pro pessoal ver. Ó, aqui eu fiz com marrom. É o mesmo efeito. Aqui, ó, com amarrio, ó, fiz um lacinho. Aqui do lado eu passei um roxinho, aquele mesmo do centro, que eu iluminei as flores. Lixei e fiz umas bolinhas no roxinho também. Tá? Aí eu fiz um acabamentinho. E é só deixar secar. Isso. Se quiser deixar para secar, assim, você não precisa também usar o secador. Eu posso deixar secar assim naturalmente. Pode, só que assim, por exemplo, eu tenho que fazer o sombreado aqui. Aí eu tenho que fazer um outro lugar. Deixar. Só que às vezes não dá, às vezes eu preciso secar, porque eu preciso fazer um outro lugar e um borro o outro. Muito então, bom. Se não for borrar, pode deixar. Bom, os contatos dela estão no vídeo. Quem quiser tirar qualquer dúvida, né, Soraya? Pode entrar em contato comigo. Eu adorei, ficou um lindo, fica um charme para decorar qualquer ambiente. Muito obrigada. E um breve intervalo, a gente volta com mais dicas. Rapidinho.